Irmãos, eu vou entrar aqui um pouquinho. Talvez vocês até conhecem as lições, né, da Bíblia, que é aqueles livrinhos, né, da Betel, que fala sobre alguns assuntos, né? E nós estamos estudando os assuntos de família, né? Família, que é um projeto de Deus. Hoje eu vou deixar um breve assunto aqui para vocês, que a promessa de Deus para a família. Deus tem bênçãos para todas as famílias, mas as promessas se tornam condicionais. Em Salmo 128 é um reflexo disso. Para a felicidade no lar existe pré-requisitos: temer a Deus e andar nos seus caminhos. As promessas só virão quando as regras forem cumpridas. Há leis que regem um lar, todas elas dentro do manual, que é a Bíblia Sagrada. Se elas forem desrespeitadas, trarão consequências graves para a família. Por isso, o casal deve viver a ordenança divina para que a família goze das bênçãos prometidas. Amém? Aqui, quando fala sobre namoro, noivado e casamento, a gente tem que entender, vamos tentar entender, né? O texto áureo fala: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Está em Provérbios 18, 22. Espero que vocês leiam depois. Dependendo da luz da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo, para vivenciarmos o namoro, noivado e casamento para a glória de Deus. Quais é o objetivo dessa lição que eu estou falando para vocês hoje? Posso não chegar em toda ela, mas eu vou dar um breve resumo para vocês, tá? Mostrar que o namoro é a fase do conhecimento. Destacar que o noivado é a fase do planejamento, certo? E ressaltar que o casamento não pode ser experimental. Em Deuterônios 20, capítulo 7, fala: e qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vai e torne-se à sua casa para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Em 1 Coríntios 7, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Mas se não puder conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. 1 Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O que aqui fala, gente? Quando um homem e uma mulher se conhecem, eles vão ter aquele período, né, do namoro. Do namoro vem o noivado e do noivado vem o casamento. Mas hoje, no mundo que nós vivemos, os jovens não estão seguindo essa doutrina. Eles já querem namorar, noivar e logo viver junto. Eles estão esquecendo, eles estão abrindo mão do casamento. Eles estão desprezando o maior bem de Deus, que é o casamento. É a consagração divina. E para que isso não aconteça, a pessoa tem que saber lidar com todos os objetivos que Deus quer em nossas vidas. Conheceu a pessoa? É uma fase do conhecimento. Você vai conhecer aquela pessoa, você vai saber o que aquela pessoa gosta, você vai saber como é a família daquela pessoa, como aquela pessoa trata a família, como a família trata aquela pessoa, se é um bom filho ou se é uma boa filha. Porque é através daí que você vai saber se vai ser um bom pai, se vai ser uma boa mãe, se vai ser um bom esposo, se vai ser uma boa esposa. Através daquele conhecimento, olha, a gente leva anos vivendo com uma pessoa e não conhece ela direito, certo? Mas o namoro é um princípio de tudo, para você conhecer um pouco mais, antes de embarcar naquela jornada. Para você saber se aquela pessoa vai valer a pena na sua vida, para saber se você vai compensar todos os sacrifícios que você vai correr, ela também ou ele. Isso serve para os dois, tá, irmãos? Eu não tô falando só para um, não, é para os dois. Depois daquele pouco conhecimento, que claro que você não vai conhecer 100% a pessoa, mas você vai ter aquele conhecimento já de saber como é aquela pessoa. Então você vai destacar o noivado. Noivado é um compromisso que você vai fazer com aquela pessoa, trocar as alianças e vão começar a planejar
a fazer o planejamento do que vocês querem para a vida de vocês. Planejar, trabalhar, planejar comprar uma casa, planejar fazer isso, todos os dois juntos. É o planejamento de uma arquitetura inteira de uma vida. Depois que vocês fizerem todos esses planejamentos, vocês vão começar a ressaltar o casamento. Para vocês entenderem que o casamento não é um casamento experimental, que vocês vão entrar numa vida que essa vida é para sempre. Não é aquela vida apenas para você casar, experimentar e se separar. Não. O namoro cristão é a fase do conhecimento mútuo. Nessa fase procura-se conhecer o temperamento e o caráter da pessoa, os antecedentes da pessoa amada, dos seus familiares, né? Como eu falei para vocês. O conceito do namoro cristão é diferente daquele que não tem temor a Deus, pois o namoro não é brincadeira, nem passatempo de quem não tem o que fazer. Ele segue os princípios da palavra de Deus. O amor não se porta com indecência. A ordem de Deus é que atividades sexuais do homem e da mulher sejam concretizadas dentro do casamento. E é coisas que não está acontecendo hoje, irmãos. Hoje muitos filhos não estão tendo aquela percepção de vida. Um pai e uma mãe que possam ensiná-los. Desde ali de trás, muitos antigamente tinham pudor de falar sobre um relacionamento com um homem e uma mulher para um filho, para que ele entendesse que Deus aceita o sexo no casamento depois do casamento. Não é no período do namoro, não é período do noivado. Casou, aí vai concretizar o ato sexual, que ali é abençoado por Deus. Enquanto vocês estiverem vivendo apenas grudado no outro ali, mesmo morando na mesma casa, mas não tem uma comunhão com Deus, que nossa comunhão vem do casamento para que Deus possa abençoar a nossa vida sentimental, as suas vidas vão ser conturbadas. Acontece sim de ser conturbadas, irmãos. Quando se deve começar o namoro? Para tudo na vida tem um tempo determinado. Alguns começam prematuramente, precocemente, namoro muito cedo, com certeza falta de maturidade, responsabilidade e condições para firmar um compromisso mais sério. Interrompem projetos profissionais, sacrificam estudos e a própria adolescência. Cuidado com a motivação para o casamento. Muitos querem começar cedo porque não aguentam mais os pais, porque outros querem vir uma profecia, porque tem medo de perder uma pessoa, só por causa da beleza do corpo esbelto, escultural. Deus tem o melhor para você no tempo certo. Conheço muitos jovens que deixam seus estudos, abandonam suas famílias para ir viver com uma pessoa, e naquela convivência que eles passam a viver, eles esquecem que existe o noivado, que existe o casamento, aí passam a sofrer, passam a ser maltratados, que existe sim muitos. Conheço muitos filhos que deixam seus pais para ir viver com uma pessoa com medo de perder aquela pessoa, de repente está vivendo com aquela pessoa, aí acaba sendo maltratado, começa a sofrer, quer voltar para dentro de casa, os pais não aceitam mais, aquela pessoa é obrigada a ficar ali porque tem medo de ficar sozinha. E como vocês sabem, hoje está existindo o que, gente? Muitos homens e mulheres matando uns os outros, ceifando suas vidas por ciúmes, porque não querem deixar a pessoa viver. Então pense bem, ao começar um namoro, ao pensar em noivar e ao pensar em fazer um casamento. Porque a partir do momento que você escolhe deixar seu pai e sua mãe e viver com a sua mulher, você passa a ser um corpo só, é uma só pessoa. Ali você vai ter uma ligação com Deus. Então, assim como você ama seu próximo, assim você tem que se amar. Não tem como eu não me amar e amar meu próximo. Seja minha esposa, meu filho, meu primo, meu tio, minha tia, seja quem for. Temos que aprender a nos amar. Namoro escondido e prolongado. O namoro deve ser declarado e compromissado perante as famílias. O cristão não deve ter nada a esconder. Deve ser transparente. A verdade e a sinceridade são atitudes de cristãos sérios. Deve-se respeitar o princípio da autoridade, falando com os pais, com os consentimentos dos pais, que é uma suma importância para Deus. Quando se começa um namoro em respaldo dos pais,
é procurar de maldição para a sua própria vida. Não é aconselhável um namoro prolongado demais. Deve prevalecer o bom senso. Não pode ser curto demais. Não. Quando não dá tempo suficiente de conhecimento e casa enganado. Deve haver equilíbrio para que tudo na vida, no namoro muito demorado, pode dar lugar à liberdade excessiva. Aqui Deus não está falando que você não tenha que namorar bastante tempo para se conhecer, mas eu acho que você tem o tempo suficiente para conhecer uma pessoa. Claro que você não vai conhecer 100%, como eu já falei. Mas aquele namoro muito prolongado, gente, existem pessoas que namoram anos e anos, nunca pensou em noivar, nunca pensou em casar, de repente se separam. Então isso aí já não vale a pena. Se a sua pretensão é conhecer a pessoa amada, Deus abençoar, é namorar, noivar e casar. Mas para isso, antes de tudo, vem o namoro. Depois do namoro vem o noivado. O noivado serve para quê, irmãos? Para que você possa planejar a vida a dois, confirmar que o namoro deu certo, para avançar nos compromissos mais sérios e mais futuros. Nessa fase, normalmente declara publicamente para as famílias, a igreja, o interesse de se casar, colocando-se então em seus dedos um anel como sinal que estão comprometidos com o outro e começam a preparativos para o matrimônio. O noivado é uma fase de planejamento, é montar hoje o amanhã, enxergar mais longe o que se pode preparar no futuro, começar a agir, tomar decisões sábias. Algumas perguntas deveriam ser respondidas pelos noivos: onde vamos morar, residência própria ou alugada, onde vamos congregar, servir a Deus, quantos filhos vamos ter, qual a nossa renda familiar, vamos realizar festa de casamento? Não. Sim. Quantos convidados e quantas testemunhas? Vamos viajar na lua de mel? Sim ou não? Para onde? Que tipo de padrão de vida teremos em nossa vida? Quais as prioridades na compra dos móveis e eletrodomésticos? Irmãos, isso aqui é muito importante. É uma coisa que nem todos os jovens têm esse conhecimento de entender que na vida a dois não é só se conhecer, vamos morar junto, vamos ali, vamos alugar ali. Não, vamos fazer o seguinte, vem para dentro da minha casa, vamos morar junto. Não, vamos lá para os fundos da casa da minha mãe, vamos morar junto. Não é isso, irmãos. Casamento não é isso. Casamento é vocês se conhecerem. Porque o casamento não é só flores e rosas. O casamento tem os espinhos, irmãos. A partir do momento que você se casa, vocês têm que estar preparados para suportar o cheiro das rosas e os espinhos. Aqueles espinhos vão estar ali, presente ali naquelas rosas. Aquele jardim, se você entrar de cabeça, você vai se ferir. Então você tem que entrar com cuidado, conhecer os espinhos, pedir sabedoria para Deus, para suportar. Irmãos, eu conheço jovens que de repente resolvem viver juntos, estão ali no amor, no maior love, a maior coisa linda do mundo. Aí às vezes, porque nós, eu vou falar nós porque eu tô falando dos jovens, tá? Que estão pretendendo namorar, que estão pretendendo noivar, casar. É para eles que eu estou falando, tá? Vocês aí jovens que pensam em fazer isso. Vocês têm que entender que no casamento, vocês não vão viver uma vida inteira só de sorrisos. Uma vida inteira de paz. Haverá fases na vida de vocês que vocês vão pensar que não vão suportar. Mas vocês têm que entender que a partir do momento que vocês casaram, vocês têm que aguentar um ao outro. Vocês têm que conhecer um ao outro. Porque vocês não são mais uma pessoa, duas pessoas, vocês são apenas uma pessoa. É uma pessoa. Vocês é um corpo só. Cristo abençoou, vocês já estão abençoados. Mas para que essa bênção possa crescer na vida de vocês, vocês têm que aprender que vocês vão entrar num casamento e vocês vão levar bagagem. O homem vai levar a bagagem da mulher, a mulher vai levar a bagagem do homem. Algumas bagagens só serão conhecidas depois do casamento. Muitas jamais serão resolvidas ou sanadas.
mas todas poderão ser amenizadas com compreensão e ajuda mútua. Normalmente bagagem de traumas, de complexos pessoais, de frustrações, de sequelas de sofrimento, discriminação, preconceito, normalmente da falta de uma infância, um molestamento, um assédio, um abuso sexual, um abandono, pais separados, normalmente órfãos, aquele que perdeu a mãe ou o pai, que nunca chegou a conhecer os pais. Normalmente traumas por ter sido adotado quando criança por outra família, normalmente privações e necessidades básicas mal atendidas, normalmente uma doença congênita ou hereditária, por exemplo, diabetes. Os noivos precisam estar dispostos a ajudar um ao outro e às vezes levar por uma vida toda. Essas são as bagagens, irmãos. Vocês têm que entender que vocês não estão entrando na vida de uma pessoa perfeita, porque nós não somos perfeitos. Existe uma mulher que possa ter um trauma, existe um homem que possa ter um trauma, mas tudo isso, para vocês conseguirem lidar com isso, tudo isso, vocês têm que ter sabedoria, vocês têm que ter o estudo, o conhecimento em Deus. Porque vocês têm que estar dispostos a suportar tudo isso para que vocês possam viver uma vida plena. Olha, o casamento cristão deve ser digno de honra e o leito deve ser sem mácula, pois Deus julgará os devassos e adúlteros. Em todos os casamentos tem opiniões contrárias, pontos de vista diferentes, discordâncias de alguns assuntos e atitudes. Às vezes isso gera conflitos, pode estar relacionado à administração financeira, prática sexual, lazer e férias, educação dos filhos e outros assuntos inerentes ao casamento. Mas a diferença pode ser vista como desafios e aprendizados para os cônjuges entre o marido e a mulher. Isso depende de como encarar e resolver o assunto. Não ande pela sua própria cabeça. Use o manual do casamento, a Bíblia Sagrada. Ela tem instrução e resposta para todas as situações. Nem sempre o lícito me convém. 1 Coríntios 6,12. Nem sempre o que é lícito me edifica. 1 Coríntios 10:23. Nem sempre o que eu posso fazer é o melhor para o meu casamento. Não ande pela cabeça dos outros. Eles não conhecem a realidade do seu casamento. Muitos querem ser salvador da pátria, dando conselhos, mas não sabem nem para eles. São pouquíssimas pessoas preparadas para dar conselhos conjugais. Quem não cuida bem do seu tesouro poderá ter surpresa ao longo do casamento, pois se alguém não cuidar bem do seu tesouro, aparecerá outro para cuidar. Se alguém não cuidar bem do seu tesouro, está desprezando o presente de Deus e que ele instituiu. Gênesis 2:18-24. Não podemos deixar exposto o nosso tesouro. O ladrão gosta de roubar tesouro e tem muitos gaviões soltos. Quem ama o seu tesouro não negligencia, não é relaxado, não trata de qualquer maneira. Antes cuida, protege, guarda com todo cuidado e carinho. Mateus 6:21. O casal cristão precisa dar exemplo de uma união conjugal. Nosso verdadeiro testemunho sai de dentro de nossa casa. Use o seu casamento para ser exemplo de uma união consolidada para a sociedade, para os seus filhos e seus netos. A sociedade está precisando ver em nossos cristãos famílias estruturadas e lares sólidos. De maus exemplos, a sociedade está cheia, irmãos e irmãs. Como os vizinhos nos veem, como a igreja nos vê, como os parentes nos veem, como os amigos nos veem, como os filhos e netos vamos nos ver. Pense bem no que você poderá deixar de bom para a sua posteridade. Pense no legado que ficará. O bem maior que podemos deixar para a nossa descendência não é a escolaridade ou diplomas, não é a herança patrimonial, bens, mas uma vida digna, honrada e exemplar. O matrimônio deve ser digno de honra e o leito deve ser sem mácula. Na conclusão, como povo de Deus, temos responsabilidade de fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Inclusive o namoro, o noivado, o casamento. Para tanto, é importante termos a consciência de que devemos ajudar o Espírito Santo, dar luz para a palavra de Deus
e de cultivarmos uma vida de oração e vigilância também em relação a esses aspectos, irmãos. Irmãos, entendam, vocês jovens, tá? Jovens, homens e mulheres. Quando vocês pensarem num casamento, tiverem interesse por alguém, você é interessado por uma menina ou uma menina interessada por um menino, pense bem, namorem, se conheçam primeiro, tentem conhecer a família, aonde você vai entrar, porque vai se tornar sua família também. Tenta conhecer como ele é tratado, como ele trata ou ela trata a mãe e o pai, como os pais veem o seu namorado ou sua namorada, como a família do seu namorado e da sua namorada age sobre eles. Comece a observar como ele vai começar a te tratar. Comece a observar as manias, os erros. Vocês têm que colocar tudo na balança. É como uma balança, irmãos. É um juiz ali, o baixo e o alto. Devido ao fato de vocês se conhecerem, já saber mais ou menos, já conhecer como é a vida daquele cristão que você está conhecendo, ou aquela cristã, vocês vão partir para o noivado. No noivado, vocês vão planejar a vida de vocês, aonde vocês vão morar, se vão ter lua de mel, se vão viajar, se não vão, se vão comprar uma casa, se vão morar de aluguel, se vão ter um carro, se vão ter uma moto, como vai ser futuramente a vida de vocês. Depois que vocês planejar tudo isso, vocês começam a planejar o casamento, porque o casamento é o principal. Porque ali vocês vão ser abençoados por Deus e ali vocês vão pedir sabedoria e discernimento todos os dias a Ele. Porque uma família, casamento, não é mostrar para ninguém o que vocês fazem, mas vocês têm que entender como aquelas pessoas lá fora vão ver vocês. A mãe, o vizinho, os filhos, os netos, a família. Se eles vão abrir a boca, nossa, ali é um casal abençoado, nossa, ali é um casal assim. Já imaginou as pessoas ficar, nossa, aquele casal só vive brigando, nossa, aquele casal vai destruir a família deles, nossa, aquele casal vai acabar em morte. É isso, irmãos, onde eu quero chegar. Então entendam, casamento não é brincadeira. O noivado vem para confirmar que o namoro deu certo, que você pode avançar para um compromisso mais sério no futuro próximo. Então aprendam. Casamento não é só mar de rosas. Vai ter os altos e os baixos. Existe o homem falho, existe a mulher falha. Se o marido errou, procure colocá-lo novamente no caminho certo. Ensina, ajuda ele a mudar. A mulher é o alicerce da casa. É você, mulher, aí, que é o alicerce da sua casa. É você que vai construir o seu lar. Não é porque o marido errou que você vai largar ele, ou que você vai trair também, ou que você vai fazer errado. Ou que você vai querer fazer o que você bem entender da sua vida, porque tem muitos jovens que são assim. Estão ali vivendo, achando que estão casados. Porque muitos nem casam, vão viver juntos, gente. Aí estão ali vivendo junto e acham que por qualquer briga, por qualquer traição ou discussão, eu vou fazer o que eu bem entender da minha vida, agora você não manda mais em mim, eu vou fazer o que eu quero, você não vai mais se meter na minha vida. Então pra que tá junto? Eu tenho uma rede social, eu vou postar o que eu quero, eu vou falar com quem eu quero, você não vai se meter e nem vai atrapalhar. Por que estão juntos? O homem não quer dar a senha do celular, a mulher não quer dar a senha do celular, para o marido não mexer ou para a esposa não mexer, porque o celular é meu, é uma intimidade. Intimidade? A rede social é intimidade sua e o seu marido é o quê? A sua esposa é o quê? Em um casamento não existe intimidade separada. Vocês são uma só pessoa. Se tiver um casal que tem só um celular, aquele celular é dos dois. A rede social é dos dois. Parem com essa mania. Jovens, vocês aí do outro lado, porque vocês discutiram, vocês vão lá na rede social, apaga tudo quanto é foto de amor, de brincadeira, todas aquelas coisas lindas que vocês colocaram enquanto estavam de bem, que simplesmente o mundo tá vendo, né? Porque a rede social é para isso, é para você mostrar a sua vida pro mundo. Aí de repente vocês brigam, vocês vão lá, apaga tudo que é de vocês dois. Aí fica aquele individualismo.
A mulher quer postar tudo sozinha, roupinha curta, barriguinha de fora, quer se maquiar e mostrar para todo mundo que é a mais linda do mundo. Cadê o marido? Ué, pra que tá dividindo o mesmo teto? Se você quer se mostrar sozinha, se você quer aparecer sozinha pro mundo, pense nisso. Casamento não é brincadeira. Casamento não é um faz de conta. Se decidiram viver juntos, vocês têm que aguentar toda a labuta juntos. Vocês têm que parar os dois, se juntar os dois, orar a Deus, pedir discernimento e sabedoria para que vocês possam suportar os adventos da vida. Porque vai vir tempestade. Casamento não é só bonança. Mas a partir do momento que você passou, resolver viver com aquela pessoa, vocês dois juntos, é vocês dois juntos que vão se resolver. Não vai ser a rede social, o pai, a mãe, o tio, o irmão, não vai ser ninguém que vai resolver para vocês. Porque se Deus o livre, amanhã ou depois vocês tiverem um filho, vocês não vão ter estrutura nenhuma para criar essa criança, para dar educação ao filho de vocês. É isso que vocês têm que entender. Casamento não é brincadeira. Casamento é um assunto sério. É um assunto para Deus. Então, procurem. Entra nessa palavra. Entra ali na Bíblia, vai ali nos Salmos. Ali nos Salmos. Eu até falei aqui para vocês que tem um salmo que fala. Vocês vão lá ler para vocês entenderem um pouco do que Deus quer. Vai ali no início da Bíblia. Tem Salmo 128. Vai lá no Salmo 128. Vai no Provérbio 18, 22. Vai no Deuterônio 20. Vai no 1 Coríntios. Vai no 1 Tessalonicenses. Vai ler um pouco. É Salmo 28. É um reflexo disso, irmãos. No Salmo 28, para a felicidade no lar existe pré-requisitos, temer a Deus e andar nos seus caminhos. Será que vocês estão andando nos caminhos do Senhor? Guarda essa palavra para vocês. Vocês jovens que pretendem namorar, que pretendem noivar, que pretendem se casar. Casamento é coisa séria. E é muito mais séria quando é ligada nos céus. Amém? Que vocês possam entender sobre essa mensagem. E que vocês possam ser abençoados, vocês namorados, vocês noivos, vocês casados. Eu desejo tudo de paz, tudo de bom na vida de vocês. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.